Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. O tema da nossa explanação dessa noite é sobre a parábola do filho pródigo. Parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, capítulo 15, versículo 11 a 32. Mas que hoje nós vamos fazer uma abordagem com base no livro Nas Pegadas do Mestre, pelo autor Vinícius. O capítulo do livro intitulado O Pródigo e o Egoísta. Como a maioria de nós já tem conhecimento sobre a parábola do filho pródigo, essa parábola contada por Jesus, ela relata a história de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo resolve pedir ao pai a sua parte na herança e vai para uma terra distante viver a sua vida como achava que deveria viver. Nessa terra distante, ele vai gastando cada centavo do seu dinheiro com seus prazeres, aqueles prazeres aos quais ele achava que tinha direito e que ele queria fruir, aproveitando a vida segundo a sua concepção. Até que todo o seu dinheiro acaba e ele vira quase um mendigo. No momento mais crítico, ele sente a atração até pela lavagem que era dada aos porcos. Tamanha era a fome que ele sentia. Ele então se lembra da casa do pai e resolve voltar arrependido. É recebido com muita festa pelo pai, mas é rejeitado pelo irmão mais velho. Os 2 irmãos representam a humanidade. O filho pródigo, ele é a imagem daquelas pessoas que não estão preocupados em esconder os seus prazeres, não estão preocupados em esconder as coisas que porventura sejam fúteis da sua vida, as suas preferências negativas ou que sejam desprovidas, digamos assim, de um teor moral. Essas suas preferências, elas transparecem logo à primeira vista. Semelhantes pessoas representam aqueles de nós que nos deixamos arrastar pelas coisas banais da vida, pelas coisas que não têm um cunho construtivo, aquelas pessoas que não têm preocupações. O objetivo delas maior na vida são os prazeres, a diversão, não querem saber de nada que tenha a ver com responsabilidade, né? Tanto é que esse filho mais novo, ele não quis ficar na casa do pai, porque ali ele tinha que colaborar com o trabalho, tinha que obedecer aos regimes da casa do pai. Ele não estava querendo fazer isso. Então são aquelas pessoas que estão conscientes das suas imperfeições e não se importam de ostentar o que são e o que querem aos olhos de ninguém. Querem usufruir dos prazeres materiais da vida e pronto, não se preocupam com nada mais. E assim permanecem até que a sábia educadora de todos nós, que é a dor, os reconduza para o caminho mais adequado. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele gastou tudo que ele tinha e chegou a passar fome mesmo, né? Porque ele ficou totalmente desprovido dos recursos materiais que o pai tinha dado a ele. Ele não se preocupou em nenhum momento de
manter o que ele tinha ou de aumentar o que ele tinha. Ele quis simplesmente gastar. E assim o fez. Então, esse filho pródigo é justamente aquela parte da humanidade que se encaixa nesse patamar de sentimentos, de vontade, de desejos. São aquelas pessoas que, inclusive, muitas vezes se envolvem, querem apenas ostentar, são as ostentações da vida que a gente vê por aí, e não se incomodam se aquele dinheiro que elas recebem vem do tráfico de drogas, se vem de corrupção, se vem de alguma forma ilícita ou não, para elas não importa. O que importa é que elas tenham o dinheiro para manter os seus desejos, as suas necessidades de viver o luxo, de viver as coisas materiais da vida. Já o filho mais velho, ele representa aquela parte da humanidade que é o egoísmo. Por quê? Porque o filho mais velho, diferente do filho mais novo, ele ficou na casa do pai. Ficou ali sob as leis do pai, guardou tudo que o pai tinha, tomou conta. O pai tinha dividido a herança entre os dois filhos, mas o filho mais velho não lançou mão daquilo que era seu. Ele deixou ali intacto, preservando tudo que ele tinha. E ficou lá com o pai, trabalhando, obedecendo aos comandos do pai e permaneceu ali na propriedade. No entanto, quando o filho mais novo volta para casa arrependido de tudo o que ele tinha feito, das ideias que ele se entendeu com ideias equivocadas, então ele voltou porque ele se lembrou, poxa, na casa do meu pai, né, quando ele estava lá comendo a lavagem que davam aos porcos, porque ele estava passando fome mesmo. Então, quando ele estava comendo a lavagem que davam aos porcos, naquele momento ele se lembrou, poxa, na casa de meu pai, até os servos são bem mais melhores tratados do que eu estou sendo agora. Então ele viu que ele tinha se equivocado ao sair da casa do pai, que na realidade na casa do pai tinha tudo o que ele precisava, e não ali naquela vida cheia de situações de aventura que ele tão pensava na cabeça dele, que ele queria, que ele achava que ele ia encontrar coisas boas, coisas positivas, não é? E então ele percebeu o equívoco. Por isso, ele arrependeu-se sinceramente e voltou à casa do pai, pedindo perdão para o pai, pedindo que o pai o aceitasse como servo, já que ele não era digno de ser seu filho. No entanto, o pai, amoroso e bom, rejubilou-se porque aquele filho estava perdido. E naquele momento que ele voltou para a casa do pai, então ele tinha se encontrado. No entanto, o filho mais velho, quando viu que o seu irmão havia sido recebido daquela maneira, depois de tudo que ele tinha feito, ficou aborrecido, indignou-se com o pai, né? Ele mostra-se magoado com a atitude generosa do pai. E protestando, dirige ao pai a seguinte observação: eu permaneci sempre contigo, tenho intacta a herança que me coube. Não obstante, jamais promoveste qualquer festividade em minha honra. Enquanto que esse teu filho, ele não chamou nem de irmão, esse teu filho, boêmio e dissipador, mereceu esplêndido banquete, festejando o seu regresso. Então aí a gente vê aquela parte da humanidade
em que nós nos encontramos como perfeitos egoístas. Por quê? Porque nós nos julgamos isentos de culpa, protótipos de virtudes. Somos esse filho mais velho, ele está na condição daquela pessoa que se acha cheio de virtude. Portanto, únicos herdeiros e merecedores das bem-aventuranças eternas, pelo fato de terem se abstenido do mal. Então, eu não fiz o mal. Foi ele que fez. Então, ele não merece ser recebido de volta na casa. Eu mereço, porque eu não fiz o mal. Então, são os orgulhosos, os exclusivistas, são aquelas pessoas sectárias que se afastam das demais pessoas para não se contaminarem, como faziam na época os fariseus. Ou seja, são pessoas que têm aquela soberba, aquele orgulho, e isso não permite conceber que todos tenham o mesmo destino. Ou seja, esse daqui errou, então o destino dele é outro. Esse daqui preservou, não fez a coisa errada, então ele merece um outro destino. E nunca vão se encontrar. Sempre terão um destino diferente. Ou seja, o pródigo, a seu ver, né, ao ver do irmão mais velho, ele deve ser excluído do lar. Nunca mais deve ser aceitado no lar. Porque ele gastou tudo que ele tinha, porque ele fez o mal, porque ele pecou. Eu não pequei, ele pecou, então ele não merece mais voltar para casa. Ele perdeu o direito. Justamente pelo seu egoísmo, ele não vê ligação alguma de solidariedade entre os membros da família humana. Tu erraste, então tu é um criminoso. Tu é um criminoso, então tu não merece perdão. Tu é um criminoso, então tu tens que pagar a morte. Então é assim que o irmão mais velho se comporta, com esse tanto de egoísmo. Quando se referiu ele ao filho pródigo, quando ele foi falar com o pai e reclamar, ele disse assim: esse teu filho, esse meu irmão, não, esse teu filho, como se aquele, porque pecou, não tinha mais nada a ver com ele, tivesse deixado de ser irmão e, portanto, também deveria deixar de ser filho. Então, esse tipo de comportamento mostra que a pessoa que olha a vida, que olha a humanidade dessa maneira, ele descrê da reabilitação daqueles que já erraram um dia. Ele só consegue ver a humanidade e a sociedade como um todo nos aspectos de camadas diversas, camadas inconfundíveis, ou seja, aquelas camadas que dividem a sociedade, por exemplo, né, em classes, em castas, em tribos, sendo que eles se encontram no mais alto e os outros que não se comportam como eles, lá embaixo. Então, dessa forma, nós vemos aí a representação da humanidade. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque o filho pródigo, ele fez tudo o que fez, porque ainda era uma pessoa jovem, sem experiência.
E ele saiu pelo mundo, não queria saber de nada, ele só queria saber de, entre aspas, como a gente sempre fala, aproveitar a vida. Mas ele se arrependeu, quando ele viu que ele errou, que ele se equivocou, ele se arrependeu. E ele mesmo não se achava digno de ser chamado filho do Pai novamente. Ou seja, ele teve humildade. Ele foi humilde quando ele reconheceu que ele estava errado. E foi corajoso, porque ele enfrentou as coisas que ele fez e voltou para casa com a coragem de enfrentar toda a humilhação que, porventura, ele poderia passar. Então, veja só, que só por isso, esse filho já é melhor visto por nós. Quando, no entanto, o filho egoísta, que se colocou como acima, é difícil da gente ter qualquer simpatia por ele nessa parábola. Por quê? Porque ele estava ali com o Pai. O que ele nos passa na realidade é que ele estava, tudo aquilo que ele fez, que ele manteve, que ele não gastou, não foi porque ele realmente estava em sintonia com o Pai, mas porque ele se sentia superior e ele estava querendo merecer mais ainda do que ele já tinha recebido do Pai. Então a gente vê aí, nesses dois comportamentos, que o filho pródigo, ele voltou arrependido, disposto a servir, disposto a ser um servo. E o filho egoísta ficou em casa servindo, sendo servo. Ambos pensaram no pagamento. O filho mais novo, quando quis sair de casa, pediu para o pai dividir a herança e queria a parte dele para sair de casa. E o filho mais velho, mesmo recebendo a parte dele, ele também estava esperando receber sozinho o resto da propriedade do pai, o que ainda seria herdado do pai. Ou seja, ambos pensaram em pagamento. Ambos se comportaram como servo, porque o servo é assim. O servo, ele espera o pagamento daquilo que ele faz. Nenhum dos dois se comportou como filho, apenas como servos. E o filho pródigo, mesmo depois de arrependido, ele voltou para casa pensando em ser servo. E aí, Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque ainda que nós busquemos melhorar a nossa conduta, busquemos seguir o caminho do bem, a gente quer sempre receber uma recompensa por isso. Aliás, é corriqueiro que muitas pessoas digam assim: poxa, mas eu não faço mal para ninguém, eu busco fazer o bem, eu busco ajudar as pessoas e de repente eu apareci com essa doença tão terrível. Ou, poxa, fulano era tão bom, fazia o bem para todos, como é que ele morreu e o outro ficou? Então a gente está sempre esperando que, se a gente fizer o bem, que se a gente fizer o que é correto, a gente vai ter um pagamento. Esse é o nosso comportamento. Quando a gente esquece que fazer o bem, ser honesto, ser humilde, ser paciente, ser tolerante, ser perseverante, ser autêntico, que tratar as pessoas com respeito, que tratar as pessoas com dignidade, que ter um comportamento digno, tudo isso é mais
é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação como filhos de Deus. É nosso dever como filhos de Deus. Por isso que Jesus veio com uma proposta diferente. Jesus, na sua exemplificação de ser mais elevado que já veio a este planeta, ele ensinou-nos a alcançar o título de filiação a Deus. Ele nos ensinou a nos comportarmos como filhos de Deus. Nas palavras do benfeitor Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, ele nos coloca que o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais das lições de Jesus na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo, ele nos induziu a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa do Pai. E quando Jesus disse: a minha alegria está em fazer a vontade de meu Pai, Jesus tinha uma missão muito difícil e muito dolorosa. Mas ele cumpriu essa missão por amor. Por amor a nós, seus irmãos, que inclusive o crucificamos. E ele continua nos amando até hoje. E continua nos perdoando até hoje. E continua dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Mas ele se fez homem para vir aqui nos mostrar o caminho. Ele não apenas ensinou, ele exemplificou, ele vivenciou. Ele nasceu como todos nós nascemos. Ele tinha um corpo que pereceu como nós temos. Ele sentia dores como nós sentimos. Porque se não fosse assim, de que adiantava tudo isso, todos os ensinamentos dele, se ele não sentisse como nós sentimos? Porque seria muito fácil para Jesus, um espírito puro, dizer para nós sermos resignados, termos coragem, sermos confiantes, não nos importarmos com a dor, se ele não a sentisse, se ele não passasse pelas experiências como nós passamos. Então, quando ele desceu até aqui a terra, tomando um corpo humano, era justamente para mostrar que nós podemos. Então, os servos, muitas vezes, eles experimentam modificações. Ou seja, se nós nos colocarmos como servos de Deus, nós vamos, muitas vezes, mudar de opinião, de comportamento, de acordo com os nossos interesses. E os nossos interesses, quanto menos evoluídos nós somos, mais negativos são esses nossos interesses. E notem que à medida que nós vamos evoluindo, tem duas coisas importantíssimas que acontecem com a gente. Nós nos tornamos resignados com a vontade de Deus. Obedientes, porque entendemos que as leis divinas balizam a nossa caminhada.
vão nos orientando, vão nos dirigindo para o caminho correto. E que a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos sendo obedientes a Deus na mente e no coração. Daí, a mente, porque nós entendemos que é o melhor, e do coração, porque nós nos deixamos envolver pelo amor, porque sabemos que a vontade do Pai é por amor a nós. Então Jesus fez referência aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os servos servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, né? Então, os servos aguardam remuneração. Eles servem a Deus, mas eles servem a si mesmos. Quantos que se dizem servos de Deus utilizam essa autoconsideração ou essa autodenominação para influenciarem pessoas para que atendam aos seus próprios interesses? Quantas pessoas se utilizam da religião para atender seus próprios interesses? Muitas vezes a sua vaidade, o seu orgulho, ou mesmo seus interesses mais mesquinhos, que denotam toda uma inferioridade que está sendo feita por alguém que se intitula servo de Deus. No entanto, os filhos, aquele que se sente realmente filho de Deus, ele permanece em paz. Ele é superior às circunstâncias mais duras, porque ele reconhece que todo e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer sacrifício que ele possa fazer, que ele possa passar, vale a pena. Porque ele é filho, ele pertence a Deus. Ele não serve a Deus, ele é filho. Então, no lugar do filho egoísta, aquele que se sente realmente filho de Deus, ele não vai interpelar o pai e dizer: por que tu estás aceitando este teu filho? Não. Ele vai se regozijar junto com o pai, porque aquele filho estava perdido e ele foi achado. E ele voltou para casa. Então, que nós possamos refletir sobre essas considerações e verificar em que patamar nós nos colocamos. Nos sentimos servos de Deus ou filhos de Deus? Já consigo fazer da minha vontade a vontade do Pai? Já consigo sentir alegria quando eu faço a vontade do Pai? E não fico fiscalizando o comportamento do meu irmão? Eu já fico feliz quando o irmão que tinha caído se reergue? Eu já fico feliz por ver que alguém que cometeu um erro se arrependeu sinceramente e está buscando hoje reconduzir a sua vida para um bom caminho? Para essa pessoa, eu sou alguém que ajuda essa pessoa a se reintegrar ao bom caminho, ou eu sou aquele que fica apontando o dedo, que fica julgando e fica dificultando aquele que quer voltar à casa do Pai? Se eu já consigo não fazer o mal, que eu possa me alegrar.
mas que eu não fique apontando o dedo, julgando, impedindo, dificultando a reabilitação de alguém que está querendo sair da escuridão. Que eu possa sempre lembrar que diariamente eu preciso do perdão de Deus, porque eu sou um ser imperfeito e diariamente eu cometo erros, equívocos. Inclusive, erros que sequer para os homens é erro ou é crime, mas para Deus sim. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem e buscar seguir o exemplo de Jesus, aceitando a proposta dele, de finalmente agirmos, pensarmos, sentirmos e vivermos como filhos de Deus. Muito obrigada a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.